Pode começar? Boa tarde, meu nome é Juliana e eu vou falar um pouco hoje sobre a doença de Kawasaki. Essas são as integrantes do nosso grupo. Para contextualizar um pouco, eu vou falar sobre as doenças exantemáticas, que são um conjunto de doenças infecciosas nas quais a erupção cutânea é característica dominante, mas geralmente também apresentam manifestações sistêmicas. Na maioria das vezes, o diagnóstico é apenas clínico. A análise do tipo de lesão, dos sinais e sintomas concomitantes e a epidemiologia permite inferir o diagnóstico etiológico sem a necessidade de exames laboratoriais. A grande maioria das doenças são viroses, mas também podem ser causadas por bactérias. As principais doenças exantemáticas são o sarampo, a rubéola, a escarlatina, o exantema súbito, o eritema infeccioso, a varicela e a doença de Kawasaki, que é a que iremos abordar ao longo do nosso trabalho. A doença de Kawasaki, que eu vou falar ao longo do trabalho como a sigla DK, é uma vasculite, ou seja, uma inflamação dos vasos sanguíneos mais comuns da infância, sendo a principal causa de cardiopatias adquiridas em crianças nos países desenvolvidos. Também é conhecida como síndrome do linfonodo mucocutâneo. É tipicamente uma condição autolimitada, com febre e outras manifestações inflamatórias agudas. Falando um pouco sobre a etiologia, não há uma definição correta para as causas da DK. Entretanto, alguns estudos indicam que a doença pode estar relacionada a um patógeno transmitido pelo ar ou pela água. Os sinais e sintomas também levam a crer que a doença de Kawasaki seja causada por um agente infeccioso, de doença bacteriana ou viral, como eu disse anteriormente, sendo essa a hipótese mais aceita. Além disso, houveram estudos que mostraram que certos marcadores genéticos mostram uma predisposição para a doença. Aproximadamente 85% dos casos ocorrem em crianças menores de 5 anos, com pico entre 9 e 12 meses de idade, sendo pouco frequentes em pacientes com menos de 6 meses ou maiores de 8 anos. Essas idades, caso essa doença ocorra, há maior risco de formação de aneurismas coronarianos. A doença ela também pode acontecer em adultos. Ela possui um leve predomínio no sexo masculino, de 1,5 para 1. É cerca de 5 vezes mais frequente em asiáticos, seus descendentes, sendo o Japão o país de maior incidência, porém ela possui ocorrência mundial. No caso da América do Sul, foi relatada uma incidência anual de 3 para 100 mil. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre os sinais e sintomas. A doença de Kawasaki ela pode se apresentar de 3 formas clínicas: aguda, subaguda e de convalescência. Pode ocorrer artrite nas 3 fases da doença, sendo geralmente a poliartrite de pequenas articulações na fase aguda e a oligoartrite das grandes articulações na fase subaguda. Em casos mais raros, ao acometimento do trato gastrointestinal e pode levar a uma insuficiência hepática, colestase, pancreatite e hidropsia da vesícula biliar. No aparelho urinário podem ocorrer uretrite, proteinúria e piúria estéril. O acometimento do sistema nervoso pode cursar com meningite asséptica, levando a graus variados de irritabilidade, convulsão, ataxia, acometimento dos pares cranianos, que gera paralisia facial periférica, hipoacusia neurosensorial e secreção inapropriada do hormônio antidiurético. A presença de manifestações sugestivas da infecção das vias aéreas superiores, como tosse, ou gastrointestinal, como dor abdominal e diarreia, não afasta a possibilidade de doença de Kawasaki. Agora, falando um pouco sobre a fase aguda, consiste em febre alta, persistente e com duração superior a 5 dias. Elevação das provas de atividade inflamatória, que é o VHS e a proteína C reativa,
leucocitose com neutrofilia e outras manifestações clínicas, como, por exemplo, alterações da cavidade oral, que está presente em 90% dos pacientes, caracterizados por ressecamento, fissura, hiperemia labial e ou da orofaringe, proeminência das papilas linguais, chamadas de língua em morango. Na doença de Kawasaki não ocorrem aftas, úlceras ou exudatos. Pode ocorrer também hiperemia conjuntiva bilateral, que foi descrita em 85% dos pacientes, caracteristicamente bulbar, poupando a área ao redor da íris, não purulenta e indolor, quer dizer. Ocorre no início do quadro, mas pode prolongar por até um mês devido ao uveiite anterior. Também pode ter linfanodomegalia cervical unilateral de pelo menos 1,5 de diâmetro. Alterações nas extremidades estão presentes em 70% dos pacientes, caracterizadas por uma intensa hiperemia palmar, plantar, além de edema do dorso de pés e mãos. O exantema polimórfico sem vesícula está relatado de 80% a 90% dos pacientes e surge nos primeiros 5 dias de febre, predominando em tronco e períneo. Nessa imagem, a gente pode ver as erupções cutâneas, a descamação e a conjuntivite e a língua em morango. Na fase subaguda, que ocorre após cerca de 7 a 10 dias da febre, se inicia a descamação perineal ou periungueal. Também há ectasias e aneurismas coronarianos e a trombocitose. Pode haver também ectasia e aneurismas de outros vasos de médio calibre, como artéria celíaca, mesentérica, renal e outras, bem como trombose e infarto agudo do miocárdio. Já na fase de convalescência, ocorre a normalização do VHS, da PCR e da contagem de plaquetas, a regressão na maioria dos aneurismas. Esse quadro a gente colocou para resumir o que foi explicado anteriormente, de uma forma mais didática. O diagnóstico da doença de Kawasaki é essencialmente clínico e, por isso, foram estabelecidos critérios pela Associação Americana do Coração e do Centro de Controle de Doenças para facilitar esse diagnóstico. Por se tratar de um diagnóstico baseado em critérios, é importante ressaltar que deve-se fazer uma anamnese minuciosa, um exame físico e fotografias documentadas pelos responsáveis. O diagnóstico ele é confirmado por febre tipicamente alta, remitente, em picos e pelo menos 5 dias, podendo durar até 4 semanas. Essa febre deve estar associada a 4 desses seguintes critérios, que é exantema polimorfo, alterações de extremidades, hiperemia conjuntival, alterações de lábios e cavidade oral, linfadenopatia cervical maior ou igual a 1,5. Porém, é importante ressaltar que alguns pacientes são diagnosticados como portadores de DK atípica ou incompleta. A forma atípica, inicialmente, apresentam sinais e sintomas de outras doenças e que, no curso da doença, passam a preencher os critérios para DK. A forma incompleta é frequentemente encontrada em crianças com menos de 6 meses e deve ser suspeitada em casos de febre que durem por mais de 5 dias, somente 2 a 3 dos demais critérios para o diagnóstico da DK, e isso representa de 20 a 30% dos pacientes. Falando um pouco agora sobre os exames complementares, os achados laboratoriais eles não são específicos da doença de Kawasaki. Na fase aguda, podemos encontrar o VHS, proteína C reativa e alfa-glicoproteína ácida aumentadas, leucocitose com neutrofilia, contagem de plaquetas pode estar normal ou baixa, sendo que a plaquetopenia tem sido associada ao desenvolvimento de doenças coronarianas graves e ao infarto agudo do miocárdio. Na urina, existe leucocitúria, hematúria e piuristéria, com uroculturas negativas. O líquor pode apresentar-se com o aumento da celularidade e o aumento das proteínas, que representa meningite asséptica. Nos pacientes com comprometimento hepático,
a elevação de bilirrubinas e transaminases, que são decorrentes de vasculites hepáticas. A desidrogenase lática elevada é frequente, e nesses pacientes deve-se pesquisar as enzimas pancreáticas pela possibilidade de pancreatite. Já na fase subaguda, as plaquetas estão elevadas, isso indica um risco maior de trombose. Também tem a elevação dos triglicérides e do colesterol. E aí a gente pode utilizar como exames complementares a radiografia de tórax, a cintilografia com galho, o ecocardiograma com Doppler, a angiotomografia, a angiorressonância e a ultrassonografia abdominal com Doppler. Os diagnósticos diferenciais, eles são extensos, mas os dados clínicos e laboratoriais vão auxiliar no descarte de outras doenças, como as autoinflamatórias, as alérgicas e as infecciosas. Devem ser levadas em consideração todas as doenças agudas que caracterizam-se com exantema, linfadenite e alterações da mucosa. Como, por exemplo, a gente tem as infecções bacterianas, como a escarlatina, a meningite, a endocardite, infecções virais, como a mononucleose e o sarampo, e além de farmacodermias e as outras vasculites devem ser consideradas. Geralmente, a doença de Kawasaki é de boa evolução e bom prognóstico, porém, é necessário que haja um acompanhamento com ecocardiograma, pois apesar da ausência de alterações coronarianas na fase aguda, a doença pode evoluir com aneurisma e estenose das artérias anos depois. Os aneurismas, na maioria das vezes, podem regredir, porém as estenoses vão ser progressivas. O infarto agudo do miocárdio, causado pela oclusão trombótica do aneurisma ou pela estenose coronariana, são as principais causas de morte na doença de Kawasaki. Vale ressaltar que a apresentação do IAM em crianças é diferente do que se refere aos adultos. Nas crianças, os principais sintomas são hipotensão, vômito, indisposição e dor abdominal. O paciente deve manter um acompanhamento com reumatologista e cardiologista pediátrico e ser orientado quanto ao risco da infecção pelo vírus da varicela, da dengue ou da influenza, porque essas infecções elas possibilitam o desenvolvimento da síndrome de Rayleigh, enquanto em tratamento com ácido salicílico, que eu vou falar mais para frente. Fatores de mau prognóstico evoluindo para lesões cardíacas incluem sexo masculino, idade inferior a 6 meses ou superior a 8 anos, febre persistente, hipoalbuminemia, hiponatremia, anemia, leucocitose superior a 15.000, neutrófilos maior que 80%, trombocitopenia, provas de atividade inflamatória elevadas por período superior a 1 mês, PCR elevado, TGO maior de 80 a 100 unidades por litro. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o tratamento. A imunoglobulina endovenosa é o principal medicamento para o tratamento da DK, sendo utilizado na fase aguda da doença, de preferência nos primeiros 7 a 10 dias. Porém, a infusão da imunoglobulina antes do 5º dia da doença não previne sequelas cardíacas. Esse tratamento visa diminuir a prevalência de anormalidade das artérias coronarianas e abreviar a duração dos sintomas clínicos. Os mecanismos de ação desses medicamentos ainda são desconhecidos. A dose para o tratamento da DK é de 2 gramas por quilo em infusão única durante um período variável de 10 a 12 horas, junto com ácido acetilsalicílico na dose de 80 a 100 miligramas por quilo. Essa administração, nos 10 primeiros dias da doença, reduz o comprometimento da artéria coronária para 3 a 8% e a mortalidade 0,2%. O ácido acetilsalicílico em altas doses apresenta efeito anti-inflamatório e em baixas doses atua como inibidor da agregação plaquetária, de modo que o tempo de uso em altas doses deve permanecer até que a criança esteja febril. Em seguida, é feita a diminuição da dose para 3 a 5 miligramas por quilo por dia e mantida nessa dose enquanto a criança apresentar plaquetose e ou alterações coronarianas. É importante ressaltar que a doença de Kawasaki é grave
e a grande maioria dos pacientes são internados. A medicação usada no tratamento é extremamente cara, por se tratar de um imunomodulador, e vale ressaltar que o SUS cobre o tratamento. O uso de imunoglobulina pode gerar alguns efeitos colaterais, como sintomas vasomotores, que são normalmente brandos e incluem cefaleia, febre, calafrio e hipotensão, alterações transitórias como leucopenia, neutropenia e proteinúria, além de outros mais graves e raros, como a meningite acética, trombose, o choque anafilático e a insuficiência renal aguda. Pode ainda provocar alterações dermatológicas, como prurido, dermatite eczematosa e eritema multiforme, que também são manifestações raras. É importante ressaltar que, com o uso desse medicamento, as vacinações com vírus vivo atenuado devem ser prorrogadas por pelo menos 6 meses, devido à redução da imunogenicidade pelos anticorpos passivos do medicamento. O ibuprofeno não deve ser utilizado concomitante ao AS por inibir a ação antiplaquetária. É necessário pesquisar uma história pregressa da paciente em infecção por varicela e ou influenza recente, visto que, nesse caso, não é recomendado a administração de altas doses de AS devido ao risco de desenvolver a síndrome de Haley, como eu já falei anteriormente. Existem os casos nos quais os pacientes não respondem à infusão da primeira dose de imunoglobulina, ocorrendo a persistência da febre ou sua exacerbação após as 36 horas da dose. Essa é uma manifestação que ela ocorre de 10 a 20% dos pacientes. Nesses casos refratários, aumenta-se o risco de internação de alterações coronarianas. Para o tratamento desses casos, é recomendada a administração de uma segunda dose de 2 gramas por quilo em dose única. No caso que a febre persista em 36 horas, recomenda-se o uso de pulsoterapia com metilprednisolona na dose de 30 mg por quilo por dia, sendo que a dose máxima é de 1 grama por dia, infundidas em 1 hora, uma vez por dia, durante 3 dias. Existem alguns casos em que não há melhora do tratamento com o corticoide. Ressalta-se que, para esses casos refratários, ainda não existe um tratamento protocolado. Outros medicamentos que são utilizados nesses quadros possuem apenas base em relatos de caso ou estudos não randomizados e não controlados. Aí os medicamentos incluem o infliximab, 5 mg por quilo de administração endovenosa, o etanercept, 0,8 mg por quilo subcutânea. Anticorpos monoclonais contra o TNA-alfa possuem resultados parciais nos poucos casos tratados, com melhora da febre e dos aneurismas. Imunossupressores, como a ciclosporina, de 3 a 5 mg por quilo por dia, que é associada à prednisolona ou à metilprednisolona, que resulta na melhora da febre, porém não tem alteração contra as anormalidades cardíacas. O metotrexato, 10 mg por quilo, uma vez na semana, ela cessa a febre e não ocorre a progressão da dilatação das artérias coronarianas. O abixamab é um inibidor do receptor da glicoproteína 2B e 3A plaquetário. Tem sido utilizado nas fases aguda e subaguda de doentes com aneurismas grandes, com boa regressão no diâmetro do aneurisma, sugerindo que o medicamento promova remodelamento vascular. Além disso, o ácido acetilsalicílico, em doses baixas, é a principal terapêutica para crianças com pequenos e médios aneurismas. Também podem ser utilizados outros agentes antiplaquetários, como o clopidogrel, de forma que essa associação tem se mostrado mais efetiva em bloquear a agregação plaquetária. A heparina, de baixo peso molecular, tem sido utilizada no manejo de crianças com aneurismas gigantes.
Contudo, o tratamento antitrombótico mais comum para pacientes com aneurismas gigantes é o AS de baixas doses associado à varfarina, com o objetivo de estabilizar o quadro. A prevenção, considerando a etiopatogênese da doença como um fator determinante na prevenção da mesma, impossibilita-se a criação de um protocolo preventivo para a doença de Kawasaki, visto que essa ainda possui sua etiologia e patogenias desconhecidas. Faz-se necessário, então, um diagnóstico ainda mais preciso e precoce, que vise erradicar ou minimizar os desdobramentos negativos dessa patologia tão grave. Além de que deve existir investimentos em estudos que busquem destrinchar de maneira mais efetiva os fatores que podem estar relacionados ao desenvolvimento dessa doença. E agora, para terminar, a gente trouxe como curiosidade a doença de Kawasaki relacionada ao Covid, devido ao contexto que estamos vivendo. Esse artigo foi publicado na revista da Associação Médica Brasileira, cujo objetivo era apresentar evidências científicas com base em revisão sistemática da literatura, avaliando a associação da doença de Kawasaki e o Covid-19 em crianças. Foi concluído que houve um aumento significativo na incidência de doença de Kawasaki após o início da epidemia, sugerindo associação entre a epidemia e a elevada incidência de uma forma grave da doença. Contudo, mais estudos são necessários para conduzir a investigação da associação entre as duas. Como resumo e complementação de tudo que eu falei sobre a doença de Kawasaki, pegamos esse mapa mental que foi retirado do Sanarmed, porque a gente achou que é um bom guia para nortear na hora dos estudos. Concluímos que a doença de Kawasaki é uma patologia de extrema importância para a pediatria, visto que afeta milhares de crianças e possui evolução extremamente grave. Portanto, é necessária uma avaliação precoce e uma análise efetiva dos sinais e sintomas para a exclusão de diagnósticos diferenciais, a fim de evitar o agravamento desse quadro que merece total atenção da equipe médica. Essas são as nossas referências. Obrigada. Juliana, seu grupo é qual? H ou I? Pode começar? Sim. Então, nosso grupo vai falar sobre o eritema infeccioso e o exantema súbito. Esses são os integrantes. E, para começar, fazer uma breve introdução sobre as doenças exantemáticas. A doença exantemática é um conjunto de doenças infecciosas nas quais a erupção cutânea é a característica dominante, mas geralmente também apresentam manifestações sistêmicas e, na maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, sendo fundamental analisar o tipo de lesão, os sinais e sintomas concomitantes e epidemiologia. Embora a maioria dessas doenças são viroses, também podem ser causadas por bactérias e outros agentes, infecciosos ou não. A erupção cutânea eritematosa pode ser dividida de acordo com os padrões de apresentação, que é macropapular, pápulo-vesicular e petequial. Aqui o exantema maculopapular. Ele é o padrão mais comum e apresenta-se com pápulas e máculas, como pode ser visto na imagem, e tem como característica o desaparecimento da digitopressão. O exantema pápulo-vesicular, ele geralmente é polimórfico e desaparece também a digitopressão. O exantema petequial, ele é caracterizado por alterações vasculares e extravasamento sanguíneo. Ele pode ser decorrente de doenças bacterianas mais invasivas e doenças imunológicas. E, ao contrário dos outros exantemas, ele não desaparece com a digitopressão. É de suma importância lembrar que, na anamnese das crianças diante da suspeita de uma doença exantemática, tem que levar em consideração a idade dela, do paciente,
a sazonalidade, o tipo de exantema e outras manifestações clínicas. Agora eu vou falar sobre o eritema infeccioso. Ele também é conhecido como a quinta doença. É uma doença infecciosa que é causada pelo parvovírus B19, que pertence ao gênero Erythroparvovirus e da família Parvoviridae. Essa doença ela tem um pico de incidência entre os 5 e 15 anos. E normalmente ela está relacionada ao fim do inverno e ao início da primavera. A taxa de transmissão domiciliar é de 30%, e dos surtos em escolas, a taxa pode chegar até 60%. A patogênese está relacionada com a infecção dos precursores eritroides pelo vírus, onde ocorre uma lise celular, levando a uma depressão progressiva das células e, consequentemente, uma parada transitória da eritropoiese. A transmissão. A transmissão da doença ela ocorre através das gotículas, contato com as secreções de via aérea, pode ser por contato sanguíneo e pode ser transplacentário, que é a passagem da mãe para o bebê através da placenta. As manifestações clínicas elas podem ser decorrentes de fenômenos imunológicos, como eritema e artrite, ou uma infecção viral direta, com uma crise aplásica transitória. A evolução. A evolução da doença ela varia de acordo com a fase em que o paciente se encontra. A fase de incubação tem um período de 4 a 28 dias. E na fase prodrômica, a criança apresenta febre baixa, cefaleia, sintomas de infecção de via aérea superior e linfadenopatia. A fase exantemática é dividida em 3 estágios, que eu vou falar no próximo slide, e permite o diagnóstico clínico. Na fase de convalescença é o período onde a criança já começa a melhorar. Então, como eu disse, a fase exantemática ela é dividida em 3. E a primeira fase é a fase da face esbofetada, onde há um eritema malar e um sinal de Filitov, que é uma palidez perioral. A segunda fase é a fase de exantema maculopapular, maculopapular rendilhado, onde a lesão apresenta um clareamento central, inicia-se no tronco e evolui para as extremidades. O exantema ele desaparece depois de 10 dias, sem deixar nenhuma descamação. A terceira e última fase é a fase de reincidiva exantemática rendilhada, que nas próximas 3 semanas, se a criança for exposta a calor, sol, exercício ou estresse, ela pode apresentar de novo os sinais. E nesse momento é essencial instruir os pais e orientar sobre uma possível volta. Sinais e sintomas. Lembrando que o período de incubação é de 4 a 28 dias e há um eritema característico na face, com maculopápulas concentradas na região das bochechas que ficam em asas de borboleta. Pode ter uma evolução para membros superiores e inferiores 1 a 4 dias após o início. Pode persistir por mais de 10 dias, exacerbar ou reaparecer quando a criança é exposta ao sol, faz exercícios ou alteração de temperatura. E pode haver recorrência após 1 a 2 semanas do desaparecimento. E, de novo, deve orientar os cuidadores e os pais. E a evolução é afebril e pode ser acompanhada de artralgia e artrite. O diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico e laboratorial. Na clínica, através do eritema infeccioso, além dos sinais e sintomas que eu mencionei. No diagnóstico laboratorial, pode observar a crise aplásica, fazer sorologia IgM-IgG, que não é necessária quando a criança é saudável, e ainda fazer a detecção do DNA viral em secreções. Os diagnósticos diferenciais que devem ser feitos podem ser sarampo, rubéola, enterovirose, lúpus e uma erupção medicamentosa. As possíveis complicações. Embora não sejam comuns, pode ser artrite e artralgia, principalmente em mulheres jovens e após a resolução do exantema. Púrpura trombocitopênica,
meningite asséptica e síndrome hemafagocítica nos imunodeprimidos. O tratamento do eritema infeccioso, ele é de suporte. Deve tratar a artralgia dos sintomáticos, fazer transfusão sanguínea nas crises aplásicas transitórias, com anemia grave, e quando a infecção e a anemia são graves, pode recorrer ao tratamento com imunoglobulina. Agora, na segunda parte do trabalho, vou falar sobre o exantema súbito, que tem diversos sinônimos, como a Rosella infantum, febre de 3 dias e sexta doença. A etiologia mais frequente é o herpesvírus humano 6, embora possa ser causado pelo HPV-7 entrovírus, que é o Coxsackie-vírus A e B, o ecovírus, o adenovírus e o vírus para influenza tipo 1. O pico de incidência da doença é nos lactentes, entre 7 e 15 meses, e não está relacionado com a sazonalidade, podendo ocorrer em qualquer época do ano. E é importante ressaltar que as manifestações clínicas, elas ocorrem apenas em 25% dos casos. A transmissão, ela se dá a partir de gotículas, contato de secreções de via aérea. E ela pode apresentar febre, e nesse período de febre do exantema, ela não ocorre a transmissão mais. O período de incubação da doença é de 5 a 15 dias, aí depois vem a fase prodrômica, que pode ser assintomática, que é onde a grande maioria fica. E nos 25% dos sintomáticos pode ter uma coriza leve, uma faringite, uma hiperemia conjuntival, febre alta por 3 a 5 dias e pode ter uma convulsão febril. Após 12 a 48 horas do desaparecimento da febre, temos a fase exantemática, em que é o surgimento abrupto de do exantema maculopapular rosa, que desaparece após 1 a 3 dias sem descamar. Os sinais e sintomas. Lembrando, o período de incubação de 5 a 15 dias, apresenta febre alta e contínua, maior que 39,5 por 3 a 7 dias, convulsão febril, linfonodomegalia cervical e leucopenia, no segundo dia da febre. Apresenta também rush maculopapular, rosa em tronco, estendendo para os braços, pescoço, face e pernas. Após cessar a febre, durando horas a dias, a criança pode ficar irritada, abatida e sem apetite. O diagnóstico, essencialmente, ele é clínico, mas os exames laboratoriais de sorologia e PCR, eles podem auxiliar. E é importante fazer o diagnóstico diferencial com sarampo, febre de origem obscura, adenovírus, entrovírus e erupção medicamentosa. Sobre o tratamento. Por ser uma doença autolimitada, o tratamento não há necessidade dele, mas você pode fazer o suporte com antitérmico nos períodos que houver febre, e nos imunodeprimidos, ele é recomendado o tratamento com aciclovir por 2 a 3 semanas, por conta de poder evoluir com encefalite e pneumonite. E o aciclovir é um remédio que é distribuído pelo SUS. Essas foram nossas referências. Ô, Luiz, coloca lá no início, dá para você voltar? Lá naquela onde começa a falar das lesões, tipo de lesões, ao próximo. Esse? O que eu sempre, assim, quando eu dava essa aula de doença exantemática, você vê que vocês falando, fica uma coisa mais tranquila, vem de vocês, né, do grupo, porque é muito longo as doenças exantemáticas, né? Então, por isso que eu passei isso para seminário, foi uma das coisas. E uma coisa que eu apresentava, que a maioria das doenças exantemáticas são benignas, são autolimitadas, com algumas exceções. Quando você tem um exantema desse tipo aqui, ó, né, você pode ver que isso não é benigno, de jeito nenhum, né? Recentemente, isso não tem um mês,
um caso de uma menina de 19 anos de idade, estava dando febre, e começou a aparecer esse tipo de lesão no dedinho do pé. No pé esquerdo e no pé direito. Não, no pé só, pé esquerdo. Procurou assistência médica, de onde se concluiu que era uma febre inespecífica e essa lesão que estava no dedinho dessa cor, né, desse jeitinho aqui, é porque ela tinha batido, embora ela falou que não bateu em lugar nenhum, não tropeçou, não bateu nada. Ela evoluiu depois, em 24 horas, com as lesões disseminadas, febre alta e já direto para a CTI, ou seja, ela morreu em 24 horas por uma doença, por uma meningococcemia. Então, a gente tem que estar muito atento. Não dá para você ter uma lesão de febre e com uma lesão desse tipo, começando a fase inicial, com sintomas inespecíficos, mas geralmente já estava mais abatida, mais sonolenta, alguma coisa, você não dá valor a esse tipo aqui. Então, cuidado com as meningococcemia, que realmente torna-se um quadro grave, gravíssimo. Você precisa de tempo. Você não pode desperdiçar tempo para você fazer um tratamento, né? Agora, tem as doenças altamente benignas que você faz diagnóstico até por telefone, que seria, por exemplo, você falou do exantema súbito. Semana passada, minha netinha tem 9 meses. Ela começou com febre de 39, 39,5, às vezes dá febre alta. 2 dias de febre. No terceiro dia surgiu diarreia. Estava aparecendo tudo que era uma infecção intestinal viral. A febre cedeu, surgiu o exantema macropapular. Ou seja, com gânglios, também às vezes aparecem gânglios hospitais no exantema súbito. O diagnóstico foi de exantema súbito, que a gente faz até a distância por isso, né? É um quadro que confunde muito, às vezes, com amigdalite, pode dar umas lesõezinhas na boca também, e às vezes a criança toma antibiótico, por isso que é importante. E aí vai aparecer a erupção, vai falar que é alergia à amoxicilina, qualquer antibiótico que você vai dar. Então, a gente tem calma, cautela nas doenças que você está vendo que a criança está bem, tudo direitinho, ou quando surgem lesões desse tipo aqui que você está mostrando nessa fotografia aqui. Não, às vezes começa com uma lesão, depois é que vai disseminando. E pode disseminar e evoluir em 24 horas. Tá, a maioria das doenças exantemáticas são benignas? Sim. Mas cuidado com essas, né, que são extremamente graves e você tem que ter tempo rápido de ação. Por isso que é importante a gente estar bem, independente da sua especialidade no futuro. Isso pode acontecer numa situação qualquer, você por perto, você é médico, e às vezes a gente, pelo menos, fala assim, isso aí é grave, vai no pronto-socorro agora. Ok? E outra coisa só, como é que você afasta essas crianças? Precisa afastar as crianças da escola para não contaminar? Principalmente o eritema infeccioso. Que é aquilo que você apresentou lá, falar com o eritema infeccioso, né? Quando ele torna-se grave, né? Quando você já tem um paciente que tem uma hemoglobinopatia, aí pode dar uma anemia mais grave. Quando ele é imunodeprimido e na gestante, também pode dar uma alteração no feto. Então, quando que se afasta, né? Se afasta da escola? No eritema infeccioso, a gente acredita sempre assim, ó, tem exantema, tem que ficar em casa. Então, no eritema infeccioso, mesmo na fase exantemática, ele já não transmite mais. Então, não tem problema aí. Mas, geralmente, a gente não vai mandar para a escola, que a professora lá vai ficar apavorada. Você imagina uma professora grávida, com o menino com doença exantemática, lá mesmo que você fala que não tem risco de transmissão. Mas o exantema não impede que ele vá para a escola. Ok? Alguma dúvida? Isso aí é outra coisa que você perguntou aqui, pode confundir com infecção urinária? Você imagina, você pega uma criança jovem, né, que é abaixo nessa faixa etária de 1 ano para baixo, principalmente no primeiro ano de vida, que acontece, ela pode ter uma febre alta, né, 1, 2, 3 dias, sem outro sintoma nenhum.
que você vai suspeitar de infecção urinária, sim, faz parte do diagnóstico. Não tem problema nenhum você fazer um exame de urina para investigar, averiguar, né? Aí, depois que desaparece a fezes, surge exantema, você já fica mais tranquila, que esse exame que vier provavelmente não vai dar nada. Até porque esse exame de urina em saco coletor, ele dá muito falso positivo. Mas você pode ter uma criança que o único sintoma da infecção urinária é a febre, sim. Principalmente se for menina, né? Mas nessa faixa etária, abaixo de 1 ano, ela acontece mais em menino, mas tanto menino como menino, mas principalmente a menina numa idade maior. Mas no menino, nos primeiros anos de vida, principalmente nos 6 meses, né? Que acontece a infecção urinária com maior frequência. O pico de infecção urinária na menina é aos 4 anos de idade. Então, pode pensar assim. Confundir não, mas pensar sim. Tá? Mais alguma coisa, gente? Então, tá. Essa semana, agora vocês vão ficar longe de mim, vão ficar livres de mim. Vai ter aula de Sônia e de Eurico agora. Eu só volto com vocês